E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Nós estamos retornando com o terceiro bloco do Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E já temos várias participações, nós agradecemos aí a participação do Fantini do Rio de Janeiro, obrigada Fantini, da Elaine de Campinas, que comenta que é muito bom o tema de hoje, parabéns pela escolha, obrigada Elaine. Muito obrigada. Também abraçamos o Felipe Prince, Sim, lá de Campinas, que nos escreveu, que está assistindo. O André Ribeiro, que também participa conosco. São companheiros que estão atentos à nossa abordagem do Livro dos Espíritos. Nós já temos várias respostas. E o que será que o pessoal está respondendo, né, André? Você quer dar uma olhadinha em algumas aí? Eu já andei dando uma olhadinha, mas vamos comentá-las no próximo bloco. A gente vai comentar todas essas respostas. Para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá vai ter um postzinho com a seguinte pergunta: é necessário ir ao cemitério no dia de finados? O que você acha? Escreve que ainda dá tempo, manda pra gente. Pode ser pelo WhatsApp também, telefone é o 0 operadora 11 996 43 3827. E nós estávamos comentando no bloco anterior, então, a respeito dessa questão aqui, olha, você espíritos que está assistindo estão, assim, a gente, olha só. Abandonados. Aqueles espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, apesar de estarem esquecidos e abandonados, eles comparecem também no cemitério no dia de finados e ficam tristes quando veem que ninguém se lembra deles? Essa foi a pergunta inteligente de Kardec. Veja só, é algo que todos nós sempre pensamos quando vamos ao cemitério. Onde será que está o espírito que teve o corpo enterrado aqui, que ninguém mais quer saber dele? Será que ele está chateado, está tristinho? Solange, tem até gente que vai e põe umas florzinhas nesses túmulos. De outros, dos de túmulos compaixão, dos outros. De porque, compaixão, puxa, só para o espírito já não ficar triste. Tá tão abandonadinho, né? Isso mesmo. Esses parentes ingratos que abandonaram lá o falecido, que absurdo. Então agora você vai ver na tela a resposta que os espíritos deram a essa pergunta de Kardec. Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Ou seja, se o pensamento é que atrai o espírito, obviamente vinculado ao sentimento daqueles que amaram, daqueles que têm essa ligação ainda persistindo, não importa que tenha a morte já acontecido, se não existir ninguém pensando, se não há ninguém que vibre para a entidade que tem o corpo sepultado nessas sepulturas abandonadas, por que esses espíritos vão estar se preocupando com isso se nada os atrai? Não é? Se nada faz com que este ser seja tocado, porque ninguém vai até lá, ninguém que o amou, ninguém que vibre em sintonia com ele, ele tem o universo para ir descobrir, para conhecer, para aprender. Por isso que os espíritos respondem desta forma. Aquilo que atrai é o coração, é o pensamento, é a ligação. E se não existe essa ligação, não havendo amor, não há por que ele estar preso a esta cerimônia ou aquilo que significou a sua última morada. Acabou. É corpo que voltou ao pó. O que mantém os espíritos unidos aos encarnados e os encarnados ligados aos espíritos é o pensamento e o sentimento de amor que possam nutrir. É isso mesmo. Na próxima pergunta, que é a 323, Kardec fala o seguinte: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Qual é a pergunta do Facebook? Se é importante, é necessário nós irmos ao cemitério no dia de finados. Olha só, é necessário ir ao cemitério no dia de finados? Kardec perguntou aos espíritos.
A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? O que vocês acham? É a pergunta. Você está atento? Quantas pessoas já responderam, Solange? Nós temos aqui várias respostas. Vou passar uma delas para vocês, da Maria Cristina, do Rio Grande do Sul. Ela fala o seguinte: muito importante o tema. Quanto à pergunta, não acho importante ir ao cemitério. Eu nunca vou. Faço minhas preces de casa e da casa espírita durante todo o ano. Penso neles com amor e carinho. Abraço fraterno, Maria Cristina. Muito obrigado, Obrigada, Maria Cristina. Maria Cristina. É muito importante a sua participação também para estimular outros a fazê-lo. A Vera Stefano, ela participou via Facebook, ela fala o seguinte: não, pois os espíritos não estão ali, então não é importante ir ao cemitério, os espíritos não estão ali. É o ela põe entre parênteses assim, é o que eu espero. Que eles já tenham se desligado totalmente. Então, essa afirmação de que os espíritos não estão ali, Vera, não é necessariamente verdadeira. Você mesmo faz essa ressalva. Pode acontecer dos espíritos ainda estarem ali por terem se programado a permanecer naquilo que eles aprenderam ser a sua última morada. Quando nós estamos na Terra participando de religiões que não nos explicam o que acontece com o futuro, Solange, nós somos muitas vezes doutrinados de que a sepultura é a última morada do espírito. E quando acontece do corpo falecer, muitos, marcando aquilo como seu último refúgio, permanecem por algum tempo, morando ali dentro. André Luiz, em várias passagens, ele nos relata essa vivência de espíritos nas regiões onde os corpos são sepultados. Especificamente, se você desejar, vai encontrar isso no livro Missionários da Luz, ou melhor, desculpa, Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação do Dimas. Você vai à desencarnação do Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna e você vai encontrar a descrição do cemitério, as entidades que estão lá, ficando ali, até para alimentar-se dos fluidos, dos corpos que estão sendo depositados nos sepultamentos normais. Isso. Por isso, Vera, nós também esperamos que os nossos entes queridos não estejam presos ao corpo no cemitério. Mas não quer dizer que no cemitério não morem espíritos. Moram sim. Inclusive há espíritos que trabalham cuidando do cemitério, tomando conta dessas áreas onde outras entidades estão ali participando de uma vida pós-vida. Exato. Meio sinistra, não é? Mas foi aquelas que eles aprenderam que poderiam experimentar depois da morte do corpo. Então é interessante. E a pergunta que fizemos está baseada nesta questão de Allan Kardec. Você está vendo, olha, a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece que alguém faça em sua intenção? Se a pessoa rezar fora do cemitério, no dia de finados, por exemplo, o espírito não vai sentir tanto quanto se ela for ao cemitério e lá no cemitério fizer a sua oração? Interessante, não é? Vamos ver o que os espíritos responderam, Solange? Vamos lá. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. Pensa, olha lá, o pensamento. É a imagem. Isso. Já dissemos que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se ela é ditada pelo coração. Então, os espíritos disseram a Kardec, e disseram a todos nós, a visita ao túmulo é um modo, é uma maneira de nós manifestarmos aquilo que estamos pensando a respeito do espírito. Ou seja, é aquela imagem, você vai ao cemitério, você vai lembrar daqueles que estão lá. O seu pensamento estará vinculando você ao espírito. Então, isto, sim, pode ser uma das maneiras de se destinar uma ligação com as entidades que estão do outro lado da vida. Agora, continua valendo a regra anterior. Já dissemos que é a prece que santifica o ato de lembrar. Não adianta ir no cemitério, espanar o túmulo, trocar o vaso, mudar a flor e ir embora, sem pensar no espírito. Ele não vai receber nada. Apesar do capricho com os ladrilhos, não vai adiantar nada, porque o espírito não estará sendo tocado se ninguém lembrar dele. Pouco importa que a gente se lembre dele no cemitério ou em casa,
Se nós estamos fazendo isso com o coração, isto vai chegar até ele como uma boa coisa. Você sabe, André, que eu estava lembrando de um caso em que eu encontrei uma pessoa no dia de finados e ela estava chorando, triste, triste, porque ela não ia conseguir ir ao cemitério naquele dia. E ela estava aborrecida, chorosa, porque não ia conseguir prestar sua homenagem aos espíritos, aos seus antepassados. Essa é uma tragédia emocional compreensível, sobretudo no caso daquelas pessoas mais antigas. Exatamente. Que aprenderam que era necessário, era um dever ir ao cemitério para homenagear aqueles que já tinham partido. E eventualmente, nesses casos, Solange, elas não conhecem a doutrina espírita que explica como funciona esse mecanismo. Elas estão preocupadas em manter aquele ritual, em manter aquela tradição, como se o espírito fosse ficar contente apenas dessa forma. Exatamente. Que só indo ao cemitério é que realmente o espírito poderá dizer, ah, ela me ama, ou ele me ama. Então, os antigos, eles têm mais ligações com essas tradições. E como o cemitério fecha em determinado horário, eles ficam se achando indignos da lembrança, porque não conseguiram chegar por algum problema familiar, algum problema de trabalho, não conseguiram ir. Mas, naturalmente, na medida em que nós aprendemos as leis do universo, nós compreendemos que os espíritos são tocados pela lembrança, pelo sentimento generoso daqueles que os amam. E por isso, não precisamos ir fisicamente ao cemitério no dia de finados. Podemos ir em outro dia, ou podemos, como algumas responderam, podemos nem ir, orar à distância. É a mesma coisa. Isso mesmo. Nós estamos chegando ao final do nosso bloco. Gostaríamos de convidá-los a participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você. E é graças à sua colaboração que nós estamos conseguindo manter todos os trabalhos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. A campanha continua. Então sua participação é muito importante. Basta ligar no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição. Você pode se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou então, se você não quiser se associar, você pode fazer uma doação espontânea, de qualquer quantia, a qualquer momento. E para você obter mais informações, basta você acessar o site da tvmundomaior.com.br. Nós faremos um breve e rapidíssimo intervalo, já já estaremos de volta, não saia daí.